A paz do Senhor Jesus a todos. Vamos para mais um culto de celebração e adoração ao Senhor na manhã desse sábado. Aproveite esse momento e convide a sua família para se reunirem na sua casa. Envie o link desse culto para os seus contatos, para que todos sejam abençoados. Nós queremos receber de Deus nessa manhã a sua palavra, queremos oferecer a Ele o nosso louvor, a nossa adoração, e você não pode ficar de fora. Vamos juntos invocar o nome do Senhor. Ore comigo nesse momento. Pai, no nome de Jesus, nós nos reunimos na Tua presença, Senhor, para render ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Criador, ó Pai. Tudo que existe no céu e na terra é obra das Tuas mãos. Com o poder da Tua palavra, todas as coisas veio a existir, ó Pai, e nós estamos aqui, Senhor, como criação do Senhor, nós estamos aqui como filhos do Senhor, para celebrar o Teu nome, para invocar o Teu nome. Pai, recebe a celebração da Tua igreja, através das músicas, através, ó Pai, do levantar de mãos, ó Pai, de uma glorificação, Senhor, de um gesto, de um ato oferecendo ao Senhor um culto agradável a Ti, meu Deus. Fala conosco pela Tua palavra. Nós precisamos ouvir a Tua voz, nós precisamos, ó Pai amado, ser alimentados pelo Teu poder, ó Pai. Renova o nosso ânimo, aumenta a nossa fé, restaura a nossa esperança, meu Deus. Nós precisamos do Senhor, nós dependemos do Senhor. O Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso socorro presente na hora da angústia. Por isso nós não temeremos, mas adoraremos e celebraremos ao Teu nome. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Estar com o Senhor, sua obra com seu Criador, o encontro perfeito vem. Ansiamos estar com o Senhor, a vida com seu autor, o encontro escrito antes mesmo da criação. Antes de tudo, vem, queremos estar com o Senhor, sua obra com seu Criador. Perfeito vem, ansiamos estar com o Senhor, a vida com seu autor, o encontro escrito antes mesmo da criação. Antes de tudo, aqui nós te buscamos, aqui nós te desejamos, aqui nós reconhecemos o Teu nome, aqui nós nos rendemos, aqui nós nos prostramos, aqui nós adoramos o Teu nome, aqui nós te buscamos.
adoramos, bendizemos o Teu nome, porque o Senhor é santo, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória ao Teu nome, Deus. Aleluia, Senhor. Recebe a nossa adoração. Aleluia, Jesus. Tu és tremendo, Senhor. Coberto com espinhos foi, mas hoje em glória está. O Salvador lavou meus pés, e hoje aos seus pés estou. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Nosso pecado carregou, quão majestoso és, teu amor perfeito brilhará, e todos hão de ver teu nome, Deus, és vencedor, a Cristo Rei, todo louvor. Teu nome, Deus, é vencedor, a Cristo Rei, todo louvor. Você pode glorificar o nome do Senhor, aquele que morreu na cruz por mim e por você. Aleluia. Não tenho mais o que temer, eu tenho paz em ti. Jesus morreu naquela cruz para salvar a mim. Teu nome, Deus, é vencedor, a Cristo Rei, todo louvor. Teu nome, Deus, é vencedor, a Cristo Rei, todo louvor. Aleluia, Jesus. Teu nome é vencedor. Aleluia, Jesus. No Teu nome há vitória, Senhor. Crendo em Ti, nós podemos ser mais do que vencedores por aquele que nos amou. Louve ao Senhor Jesus. Pelo Espírito de Deus, vou das cinzas ressurgir. Jesus ressuscitou e vive está em mim. Em Teu nome vivo estou, a vitória tenho em Ti. Jesus ressuscitou e vive pelo Espírito. Pelo Espírito de Deus, Cante essa verdade, vou igreja das de Deus. cinzas ressurgir. Jesus ressuscitou e Ele vive em está nós. em mim. Em Teu nome vivo estou, a vitória
te bendizemos, Senhor, só Tu és digno. Aleluia, Jesus. A tumba que o abrigou, Pega suas mãos. vazia agora está. Seu corpo não está mais lá. A morte ele venceu. Diga a vitória! A morte ele venceu. Ele venceu. Teu nome, Deus, é vencedor. A Cristo Rei, todo louvor. Teu nome, Deus, é vencedor. A Cristo Rei, todo louvor. Pelo Espírito de Deus, todas as cinzas ressurgir. Jesus ressuscitou e vivo está em mim. Em Teu nome vivo estou, a vitória tenho em Ti. Jesus ressuscitou e vivo está em mim. Pelo Espírito de Deus, todas as cinzas ressurgir. Jesus ressuscitou e vivo está em mim. Em Teu nome vivo estou, a vitória tenho em Ti. Jesus ressuscitou e vivo está em mim. 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 Adore ao Senhor. Ele vive, Ele ressuscitou. Jesus está vivo. Nós adoramos o Senhor para sempre. Te engrandecemos. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória àquele que vive para sempre. Jesus, o Senhor da nossa salvação. Aleluia. Ele é o primeiro e o último. Ele é o Senhor da nossa esperança. Eu quero ler para meditação na palavra nessa manhã, Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, do versículo 32 até o versículo 39, servirá de base para a nossa mensagem nessa manhã de sábado, dia que o Senhor reservou para uma adoração exclusiva. A gente fala exclusiva porque não dividimos o sábado com o nosso trabalho, com os nossos estudos, com os nossos afazeres de outros dias normais. A palavra de Deus diz em Gênesis que, tendo o Senhor terminado toda a sua obra no sexto dia, no sétimo dia Ele descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou, separou dos demais, para que fizéssemos isso que nós estamos fazendo aqui hoje, uma adoração exclusiva a Ele. Pare tudo o que você vinha fazendo. Você já deve ter tomado o seu café na sua casa, você está no conforto do seu lar, mas agora vamos ouvir a palavra de Deus, vamos adorá-lo através da atenção que daremos à sua palavra. Hebreus capítulo 10, do versículo 32 ao 39 diz assim, preste atenção e acompanhe comigo a leitura.
lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes, vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidário com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Aleluia. Essa palavra que o autor aos Hebreus escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, ele foi de um entendimento, de uma sabedoria tão grandiosa, tão gloriosa, que ele faz os seus destinatários, e aqui nós entendemos que eram os judeus cristãos daquela época, aqueles que haviam aceitado o sacrifício de Jesus, aqueles que haviam aceitado a salvação em Cristo, e abandonaram a prática do judaísmo, abandonaram a prática dos sacrifícios de animais, abandonaram os rituais que eram sombra das coisas futuras e que então estava já revelada a eles, porque Jesus já havia morrido na cruz para dar-lhes a salvação, como também deu a nós. Esses judeus crentes, esses homens e mulheres, famílias que deixaram a fé judaica e se filiaram ao cristianismo, aceitaram a fé em Cristo, eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo maltratados, eles estavam sendo expulsos da localidade onde viviam. Alguns entendem que ali na ocasião era a Itália, em Roma, e naquela ocasião havia um imperador cruel, Cláudios, e ele estava maltratando os judeus, ele estava oprimindo os judeus, e alguns desses judeus cristãos, entendam bem isso, alguns desses estavam querendo abandonar a fé cristã e voltar às práticas da antiga aliança, porque agora eles estavam oprimidos. Mas preste atenção no que diz o primeiro versículo que nós lemos, o versículo 32 de Hebreus capítulo 10, ele diz assim: lembrem-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. A vida cristã, quando você decide seguir a Cristo, sempre virá com essas oposições. Nós já ouvimos aqui, a Jéssica, se eu não me engano, pregou aqui, ela disse isso: quando você entra num propósito de servir a Cristo, é fato que as oposições começam a se levantar, as investidas de Satanás começam a ser pesadas contra a nossa vida, quando nós decidimos um propósito diante de Deus, quando nós queremos organizar a nossa vida. E esses judeus, ao ouvirem o testemunho de fé do cristianismo, ao ouvirem sobre o sacrifício da cruz, eles aceitam lá atrás, quando eles são iluminados, quando a revelação da palavra chega na mente deles e vem a iluminação do Espírito para eles, e eles abrem o coração para a fé. Eles já sofreram muitas perseguições naquela época, muita luta, muito sofrimento, só que depois eles conseguiram se estabilizar, eles conseguiram viver. Aí vem uma época que começa de novo as perseguições, por eles serem cristãos. E é assim que acontece na nossa vida. Quando a gente aceita a Jesus, o primeiro amor
ele atropela tudo. Nada é difícil demais para um crente no primeiro amor. Se você precisar subir quilômetros de distância e de altura, metros de altura, numa montanha, para lá em cima você fazer uma oração no monte, como nós pentecostais gostamos de fazer, as pessoas vão. Pode estar frio, pode estar calor, pode estar chovendo, não há obstáculos, há um desejo ardente. Esses cristãos, quando eles são iluminados, eles estão assim cheios de fé. Aí passa um tempo e eles estão na normalidade da caminhada cristã. Vem esse imperador e começa de novo a oprimir aqueles que aceitaram a fé. Essa época a perseguição não era contra os judeus praticantes do judaísmo. Essa perseguição é contra os judeus que agora são cristãos. Por isso que eles começam a querer abandonar a fé. Eles começam a voltar às práticas antigas. E aí vem o autor, inspirado pelo Espírito, e diz assim: lembrem-se, quando vocês aceitaram a fé foi assim também, e vocês suportaram. O Senhor deu graça a vocês, vocês venceram. Não desistam agora. Alguns foram insultados, expostos, receberam muitas oposições, viveram muitas tribulações, chegaram a roubar, a confiscar os bens deles, mas eles aceitaram isso com alegria, porque eles estavam servindo a Cristo, no comecinho da fé. Já aqui, eles estão agora querendo voltar às práticas antigas, para deixarem de passar por tribulações e por sofrimentos. Aí o autor aos Hebreus, ele começa a fazer uma revelação, ou uma lembrança a eles, de quem é Jesus, o Jesus que eles estão servindo. E aí se você olhar aí na sua Bíblia, folhear um pouquinho, lá nos primeiros capítulos, ele vai mostrar a superioridade de Cristo. Ele vai dizer: Jesus é melhor e Jesus é maior. Jesus é melhor que os anjos, Jesus é melhor que Moisés, Jesus é melhor que os profetas, Jesus é maior que os anjos, Jesus é maior que Moisés, e Jesus é maior que os profetas. Ele vai dizer isso. Então não adianta vocês voltarem atrás, não adianta vocês renunciarem àquilo que Jesus fez por vocês, não vale a pena. Preste atenção, para um judeu, o maior profeta para eles é Moisés. Para um judeu, falar de Moisés, eles falavam com honra, com alegria, com louvores, porque foi o libertador do povo que ficou preso no Egito. Moisés foi aquele que trouxe as leis, Moisés foi aquele que viu a glória de Deus no Sinai. Moisés foi aquele que acompanhava o povo, dirigia o povo no deserto, e de dia tinha uma nuvem para protegê-los do sol, à noite uma coluna de fogo. Esse era Moisés. Moisés foi aquele que tocou na rocha e saiu água da rocha. Para o judeu, Moisés era o máximo. Mas o autor dos Hebreus, que era um conhecedor exímio do Antigo Testamento e também do Novo Testamento, ele diz assim: Jesus é melhor e é maior que Moisés. Fiquem com Jesus, não abandonem Jesus, não deixem a fé que vocês têm em Jesus. Ele é maior que tudo e que todos. O texto vai dizer também na carta aos Hebreus, que Jesus é maior que o sumo sacerdote, ou todos os sumos sacerdotes que já existiram. O sumo sacerdote, ele tinha que oferecer o sacrifício anual pelos pecados do povo, mas antes disso, ele tinha que também oferecer o sacrifício pelo seu próprio pecado, porque ele era um pecador. Aí vem Jesus, que faz um único sacrifício. Ele não precisa fazer sacrifício todo ano, ele não precisa confessar nenhum pecado e fazer sacrifício por si próprio, porque ele não pecou, ele é perfeito, então ele é maior que todos os sumos sacerdotes. E ele que estava do lado dos judeus, ou dos cristãos judeus, na hora desse sofrimento. Por isso preste atenção, no capítulo 6 de Hebreus, do versículo 4 em diante, ele faz uma outra
repreensão, exortação ou alerta. Talvez a melhor palavra é essa. Ele faz um outro alerta. Diz assim, a partir do versículo 4, Hebreus capítulo 6, a partir do 4: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, lembra que lá o versículo 36, 37 vai dizer isso, o 32 melhor, vai dizer isso, do capítulo 10, que eles foram iluminados, para aqueles que provaram o dom celestial, para aqueles que tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus e sujeitando a desonra pública. Ele está dizendo para aqueles cristãos, judeus ou judeus cristãos: não façam isso, não voltem atrás, não retrocedam, não abandonem a fé, porque vocês foram iluminados, vocês provaram do dom celestial, vocês tornaram-se participantes do Espírito Santo, vocês experimentaram da bondade da palavra de Deus e dos poderes que Deus derramou sobre a igreja. Não voltem atrás, porque senão será impossível vocês se reconciliarem. Então lá nos versículos finais do capítulo 10, o 38 e o 39, ele diz assim: o justo deve viver, o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, eu não me agradarei dele. Aí ele diz nós, dizendo assim, ó, eu e vocês, judeus cristãos, nós não somos desses, nós não somos daqueles que retrocedem e que são destruídos, nós somos daqueles que creem e são salvos, porque o Senhor nos salvou, porque o Senhor nos sustentou, o Espírito Santo está em nossa vida, não há mais condenação para nós. Eles estavam convictos, ou melhor, o autor estava convicto, estava tentando colocar a convicção no coração daquele povo. No capítulo 11, o versículo 1, o texto diz assim: ora sem fé, ou melhor, ora a fé é a certeza do que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eles estavam vivendo um tempo muito complicado, muito difícil, e na hora da tribulação, na hora da tormenta, é possível que os nossos olhos fiquem um pouco ofuscados, é possível que o nosso coração, ele fique um pouco turbulento, pesado, carregado, e a gente não consegue às vezes nem orar direito, porque o peso é muito grande, a pressão é muito grande, o sofrimento é tamanho, e a gente às vezes fica pensando em não falar, não incomodar Deus, parece que Ele não está nos ouvindo. E aí o escritor chega a eles e diz assim: olha, vocês precisam usar a fé que Ele colocou em seus corações. Mas que fé é essa? Que fé que me faz vencer em meio às tormentas? Que fé que me faz suportar as tribulações? Aí ele vai explicar: a fé que vocês precisam é aquela prova das coisas, a certeza das coisas que esperamos e a prova das coisas que nós não estamos vendo. Hoje a gente está vendo só sofrimento, hoje a gente está vendo só aflição, hoje a gente está sofrendo perseguições, hoje estão tentando nos expulsar da nossa própria casa, o que estava acontecendo com eles, mas olhe adiante, vivam por fé, vivam na certeza, Deus dará a vitória para nós, aleluia. E eles continuaram vivendo. Aí lá no capítulo 6, no mesmo versículo 11, ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. O autor está dizendo assim: nós precisamos buscar ao Senhor na hora da tormenta, nós precisamos colocar a nossa fé em ação na hora da tribulação, na hora da adversidade, na hora das lutas que nós enfrentamos. Aí se você ler os versículos seguintes do capítulo 11, é talvez o capítulo mais extraordinário da Bíblia quando se fala de fé. Ele vai dar exemplos de homens
e mulheres que ousaram viver por fé, que agiram por fé, que fizeram coisas pela fé, e foram registrados os seus nomes no capítulo 11 da carta aos Hebreus. E ele vai citar Abraão, ele vai citar Enoque, ele vai citar grandes homens, grandes mulheres do passado, mulheres que até não viviam para Deus, como Raabe, que era uma prostituta, mas quando se deparou com a proposta divina, ela se rendeu e foi justificada pela fé. Aí lá no versículo 32 do capítulo 11 do 32 em diante, ele diz assim: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos nas batalhas e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Homens de fé, mulheres de fé, que confiaram no autor da fé, que colocaram a sua esperança totalmente no Senhor. Nós acreditamos que quando nós ousamos viver pela fé, milagres acontecem em nossas vidas, coisas extraordinárias passam a acontecer em nós. No capítulo 12, já o penúltimo capítulo da carta, ele vai dar algumas instruções e pedir que eles tomem alguns cuidados. Preste atenção, versículo 1: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecados contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Ei, meu irmão, em tempos de tormenta, em tempos de aflição, coloque o seu pensamento integralmente em Jesus, aquele que suportou todas as dores por nós. Ele levou sobre si todas as nossas dores, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, Ele nos deu o direito de vivermos em liberdade de vida, Ele nos deu o direito de vivermos para a glória do seu nome. Ele é o Senhor que nos salvou e morreu na cruz no nosso lugar. Aleluia, aleluia. Pensem bem naquele que suportou toda a oposição por mim e por você. Eu quero concluir essa palavra. O grupo de louvor pode vir à frente. O capítulo 4 de Abacuque, ou melhor, o capítulo 2 de Abacuque, o versículo 4. Abacuque capítulo 2, o versículo 4. Ele usa a mesma ideia do autor do livro de Hebreus. Nós não sabemos quem é o autor de Hebreus. Há várias especulações. Uns dizem que é Paulo, outros dizem que um dos profetas, ou um sábio cristão da época. Alguns chegam a dizer até que poderia ser uma das discípulas, uma das mulheres abençoadas da Bíblia, que escreveu. Não sabemos quem foi. O certo é que seja homem, seja mulher, foi inspirado pelo Espírito. O Espírito Santo soprou sobre ele essas palavras. E aqui em Abacuque capítulo 2, ele usa a mesma ideia. O Senhor está falando com Abacuque, dizendo assim: escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fidelidade.
O justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela sua fidelidade ao Senhor. Se nós nos mantermos fiéis até o fim, suportaremos todas as coisas. E aí lá no capítulo 3 de Abacuque, dos versículos 17 em diante, ele vai dizer uma palavra gloriosa: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, mesmo falhando a safra de azeites, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no currais, nem bois nos estábulos, ainda que tudo isso aconteça, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu louvarei o Senhor da minha vida, aleluia, porque o Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, Ele me faz andar, habitar e andar em lugares altos, para que nós possamos estar sempre acima dos problemas, acima das dificuldades, acima das tribulações que enfrentamos, acima das tormentas que vêm sobre a nossa vida. Só Ele pode fazer isso por nós. Vamos adorá-lo nesse momento, vamos celebrá-lo, ao Senhor da nossa salvação, ao Deus da nossa esperança. A Ele nós louvaremos, a Ele nós exaltaremos, aleluia. Ainda que tudo pareça estar errado, ainda que a nossa volta tudo pareça não ter muita esperança ou saída, louvaremos ao Senhor. Me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, aleluia. Você pode declarar isso? Que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho Declare isso ao Senhor. É uma oração cantada a Ele. essa luta me matar, Revele a sua fé, desespero me tomar. que não seja só da boca para fora. Por mais pressão que O Senhor nos seja conhece a perfeitamente. situação, Ele sabe o quanto nós podemos suportar. Tiago vai dizer que ninguém é provado além daquilo que pode suportar. Tiago vai dizer que bem-aventurado é aquele que suporta a provação. Aleluia! Oh, nós cremos em Ti, Senhor. Choro dura uma noite, mas a alegria Você pode erguer a tua voz e cantar isso. vem pela manhã. Declare: Eu creio. nós cremos em Ti, Senhor. Choro dura uma noite, Aleluia. mas a alegria ela vem pela manhã. É uma certeza, Eu creio. é uma afirmação. Eu creio.
lê o livro do profeta Abacuque, o primeiro capítulo ele está lamentando. O primeiro capítulo ele está reclamando de Deus. Ele está dizendo: o Senhor não está vendo os ímpios prosperando? O Senhor não está vendo que eles fazem o mal e ainda se dão bem? E ele está questionando ao Senhor. Mas quando ele entende, quando Deus fala com ele, aí ele chega a essa conclusão: que não vai deixar Deus essa luta que não abandona os seus. o desespero me tomar. Os ímpios passarão, Por mais murcharão como a elva, ou a erva, situação, o controle ainda mas o está justo viverá pela fé. na palma de suas Aleluia. mãos. O justo permanecerá para a eternidade. Alegria, Aleluia. ela vem pela Você manhã. pode declarar isso ao Senhor. Eu creio, Jesus. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Pega as suas mãos, pega a sua voz. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Alegria do Senhor. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O teu povo se alegra, Senhor. A tua igreja se alegra. Ainda que as portas da igreja estejam fechadas, ainda que estejamos em isolamento social, ainda, meu Deus amado, que o salário seja reduzido, ainda, meu Deus amado, que venham outras ameaças, ainda que os gafanhotos invadam o Brasil, ainda que a nuvem negra invada o Brasil, o Senhor é o nosso refúgio. Todavia me alegrarei, Oh, Ele é a nossa todavia me esperança. alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia, aleluia. Senhor, tudo pode estar contrário, tudo pode estar contra nós. Se o Senhor estiver conosco, a nossa alegria está garantida. Tudo, meu Deus amado, pode se levantar, se opor. Se o Senhor estiver conosco, nós já sabemos o final, nós já sabemos a sentença final. Por isso que o autor disse para o povo cristão judeu naquela época: lembre-se daquele que suportou tudo por vocês. Lembre-se daquele que morreu a morte de cruz, aquele que foi escarnecido, aquele que foi humilhado, mas ao terceiro dia ressuscitou e foi glorificado e recebeu o nome que está acima de todo nome. Oh, nós nos alegraremos em Jesus, nos alegraremos no autor e consumador da nossa fé. Ele é criador e Ele é consumador, Ele é autor da fé, Ele é a esperança viva. Aleluia, Jesus. O nosso Senhor Jesus, que nos acompanha nas horas difíceis, em noites densas, em momentos sombrios, em horas desesperadoras. Jesus está do nosso lado. Aleluia, aleluia. Erga a sua voz e ore comigo nessa hora. Vamos chamá-lo, vamos invocá-lo. É um privilégio para nós, no meio de uma pandemia tão grande, no meio de um tempo de tribulação tão grande, de pavor, de tormentas, a gente poder estar na presença do Criador dos céus e da terra, aquele que não mudou, aquele que é o mesmo ontem, hoje e será por toda a eternidade.
Obrigado, Senhor, por permitir entrarmos na Tua presença. Obrigado, meu Deus amado, por não ter mais um véu separando o santo do santíssimo. Obrigado por não precisarmos mais de um sumo sacerdote humano, que como nós também tinha suas fraquezas, e precisava também fazer sacrifícios pelo seu próprio pecado primeiro, para depois tentar fazer o sacrifício pelos nossos pecados. O sumo sacerdote, não de uma linhagem sacerdotal humana, mas de uma linhagem celestial. O sacerdote eterno, aquele que derramou o seu sangue na cruz do Calvário, aquele que quando estava no alto do madeiro, o véu do templo se rasgou, e um novo e vivo caminho foi aberto para mim e para você, para entrarmos na sala do trono, no santo dos santos, no lugar da glória, no lugar da habitação do Altíssimo. Oh, a Ele adoraremos, a Ele exaltaremos. Obrigado, Jesus, por não nos destruir quando nos achegamos tímidos diante de Ti, quando nos achegamos tremendo diante da Tua presença, com medo, porque falhamos. Mas o Senhor estende as mãos graciosas e libera cura, libera perdão, libera restauração. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor não nos lança em rosto aquilo que fizemos, mas o Senhor diz para nós: não temas, porque eu estou contigo. Que a nossa esperança, meu Pai amado, seja sempre renovada a cada manhã em Cristo Jesus, aleluia, em Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Que as nossas enfermidades sejam tiradas a cada dia de nós, que vivamos, ó Deus amado, novo a cada amanhecer, para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome. Pai, que possamos, ó Deus, começar a olhar além dos montes, além dos obstáculos, além, ó Pai amado, daquilo que está demarcado ou limitado. Que o Senhor nos leve a mais fundo, a mais perto, a mais junto de Ti. Que possamos desfrutar, ó Pai amado, das bênçãos ricas do Senhor, que estão à disposição da Tua igreja. Pai, eu quero Te pedir nessa manhã: abra as janelas dos céus e comece a derramar sobre as nossas vidas, ó Pai amado, do vinho novo, da unção fresca, do poder do alto. Vem, meu Pai, derrama dons do Espírito Santo. Vem, meu Deus, derrama a Tua glória sobre a igreja. Vem, Senhor, vem. Nós Te chamamos, nós Te invocamos. Nós cremos no Teu poder, nós cremos na Tua palavra, nós cremos, ó Deus amado, no Espírito Santo, Espírito de Deus, que convence de todo pecado, de toda justiça e de juízo. Espírito de Deus, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Libera dons do Espírito nesse lugar, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Encha-nos de Ti, encha-nos do Teu poder, encha-nos da Tua graça. Abra os nossos olhos, Senhor, para enxergarmos além. Nós queremos mais de Ti, nós queremos mais do Teu poder, nós queremos mais da Tua graça, nós queremos mais da Tua unção, Pai. Ainda, meu Deus amado, que pareça que não iremos suportar o poder do Senhor, ousamos pedir: continua derramando mais sobre a Tua igreja, porque só assim nós vamos suportar, ó Pai, as perseguições, as tormentas, as tribulações que enfrentamos na vida. Em nome de Jesus nós oramos, aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Que Ele abençoe a sua vida, que você, se estiver vivendo um tempo como esses cristãos da época que a carta foi escrita a eles estavam vivendo, se você ler cuidadosamente, alguns estavam deixando de congregar,
por causa do medo. Podia ser que eles chegassem lá nas igrejas e fechassem as portas e prendessem a todo mundo e perseguissem a todo mundo com um decreto do imperador. Eles estavam com medo. Não deixe de adorar ao Senhor. Não se curve diante das ameaças. Não se perca no meio da tribulação. Os sinais que estão acontecendo, eles são sim sinais do fim. Não é que a gente já esteja vivendo aquela grande tribulação que a Bíblia vai dizer, mas é o princípio das dores, é o começo. A pandemia, essa semana foi a notícia em toda a internet, os gafanhotos que estavam na Argentina, milhares de gafanhotos em direção ao Brasil, nuvens que podiam devastar aquilo que 2.000 vacas poderiam consumir em um pasto em um dia. Eles fariam isso, aqueles gafanhotos fariam o trabalho de 2.000 vacas, destruindo lavouras, destruindo plantações, destruindo pastos. Pessoas assustadas. Eu não sei se vocês viram também essa semana uma notícia que uma grande poeira estava se levantando no oceano e vindo também sobre os países. Dizem que já é um fenômeno que acontece em alguns momentos, mas em baixa intensidade, dessa vez com muita intensidade. Então os navios estavam recebendo notificações, porque haveria um risco de grandes tragédias. Sinais daquilo que está acontecendo. Terremoto no México, terremoto em algumas cidades, estados dos Estados Unidos, e isso vai acontecer e vai se espalhar pelo mundo inteiro. Fomes acontecendo em vários lugares. Ainda que tudo isso aconteça, a nossa fé deve estar colocada no Senhor, que é o nosso Salvador, que é a nossa única esperança. Nós passaremos por tudo isso, nós venceremos a todas essas aflições. É só ler um pouquinho com cuidado o que diz Apocalipse, que a igreja será poupada, fortalecida, edificada, renovada pelo Espírito, para que nós não venhamos negar a fé, para que nós não venhamos negar o Evangelho, para que nós não venhamos retroceder. E então, quando Jesus voltar, nós seremos chamados pelo nome e nos encontraremos com Ele e viveremos por toda a eternidade. Amém? Que essa fé fique no seu coração bem firmada e você não desista de continuar servindo e adorando ao Senhor. Nós vamos fazer o nosso momento de oferta nessa hora. Tem um salmo bastante conhecido também, o Salmo 37. Olha o que diz esse salmo. Salmo 37. A partir do versículo 16, o texto diz assim: melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios, pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustenta os justos. O Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempo de adversidade não ficarão decepcionados. Você e eu não seremos decepcionados nesse tempo de adversidade e nos tempos futuros que virão. Em dias de fome, desfrutarão fartura. Aleluia, você pode glorificar a Deus aí na tua casa. Mas os ímpios perecerão. Os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos. Desvanecerão como fumaça. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Aleluia. Esse texto aqui diz para mim e para você que mesmo em tempos de dificuldades, Deus sustenta a nossa fé. Deus provê os recursos para nós e nós podemos dar com generosidade. Eu gostaria de pedir que você colocasse isso no teu coração. Se o Senhor tem sustentado a tua vida, se você tem todos os dias, por graça de Deus, o que comer, o que vestir, o que beber, o que calçar, agradeça ao Senhor. Tinha um escritor bastante antigo que ele dizia assim: contribua segundo a tua renda, para que a tua renda não se torne segundo a sua contribuição.
Ou seja, dê aquilo que você pode diante do Senhor, porque Ele conhece as suas condições, as minhas condições, e nós podemos, como diz o texto, dar com generosidade. Faça isso, porque Deus ama ao que dá com alegria. Fecha os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu oro, ó Pai, em favor de cada ofertante, eu oro em favor de cada contribuinte com o dízimo, eu oro em favor, ó Pai amado, daquele irmão, aquela irmã, que mensalmente separa um mantimento, para trazer, ó Deus, como primícia para a tua casa, a fim de ajudar famílias necessitadas. Eu oro, meu Deus amado, por cada um dos teus filhos, ó Pai, que estão buscando um melhor emprego, que estão desfrutando já de um trabalho. Eu oro também por aqueles que estão desempregados. Eu oro, meu Deus amado, pelos aposentados, pelas pensionistas. Eu oro, meu Deus, por cada um que tem o seu próprio negócio, o profissional liberal, o microempresário. Senhor, eu oro, meu Deus, por cada servo, cada serva tua, que hoje, meu Deus amado, já começa a ver a mão do Senhor se manifestando sobre a vida dele, sobre a vida dela. Pai, toda a riqueza, toda a bênção, toda a dádiva está nas tuas mãos, e nós queremos viver conforme essa palavra do Salmo 37, nós queremos dar com generosidade, nós queremos cumprir a nossa parte no reino, e desfrutar das bênçãos do Senhor, também na nossa vida financeira. Não nos deixe faltar jamais, é o nosso pedido em nome de Jesus, amém? Faça então a sua oferta agora mesmo, devolva o seu dízimo com alegria, porque essa é a vontade do Senhor para a sua vida. Amanhã, domingo, nós teremos mais um culto de adoração e de celebração ao Senhor. Esteja com a gente às 19 horas, divulgue os nossos vídeos, divulgue o canal da igreja. Nós estamos em um propósito, nós queremos chegar, a primeira meta que fizemos, na verdade, ela foi cumprida em um dia, em menos de 24 horas, não sei se vocês lembram. Nós tínhamos uma meta para chegarmos a 1000 inscritos, porque daria-nos a oportunidade de fazer essas transmissões que estamos fazendo para vocês através do YouTube. Em menos de 24 horas, por graça de Deus, nós chegamos aos 1000 inscritos. Agora nós estamos com 1528, mais ou menos, mas nós queremos chegar aos 2000 inscritos. Então, se você não se inscreveu ainda, vai lá, embaixo na descrição do vídeo ali, logo embaixo, do lado direito, tem lá inscreva-se. Quando você tocar, vai se tornar inscrito. Tem um sininho também, você pode ativar para você receber os nossos vídeos, as notificações de tudo que nós postamos no nosso canal. Você pode também deixar o seu like aí embaixo do vídeo, é um joinha que tem, quando você clica nele, ele fica azulzinho também. Você está nos ajudando a divulgar a palavra e a melhorarmos cada vez mais o nosso trabalho, para que a palavra chegue em todos os lugares onde as pessoas acessam esse canal do YouTube, tá bom? Deus abençoe a sua vida, tenha uma semana, um sábado abençoado, um final de semana abençoado, e uma nova semana você entre adorando ao Senhor Jesus. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós agora e sempre. Amém.